Olá, o Informe Aleme está entrando no ar trazendo para você as notícias desta segunda-feira, dia 26 de abril. E com certeza você já deve ter ouvido falar muito em estado de calamidade pública. Mas você sabe o que significa isso e quais são os reflexos para a população? É o que veremos agora. Com a pandemia do novo coronavírus, vários estados e municípios brasileiros decretaram calamidade pública. Mas afinal, o que significa isso? Um estado de calamidade pública é uma situação anormal, digamos assim, que o Estado passa e que, devido a essa situação, a capacidade de ação do Estado em responder e resolver o problema fica muito limitada. Basicamente, é uma situação atípica que o Estado passa momentaneamente, que pode ser provocado por uma questão natural, por uma questão sanitária, como é que a gente vive agora, então por o desastre de algum equipamento no município ou no estado, que pode gerar essa situação. Para justificar os decretos, é preciso existir pelo menos 2 entre 3 tipos de danos: humanos, materiais ou ambientais. A crise provocada pela pandemia parou o mundo e, consequentemente, impactou a economia, afetando, além das pessoas, os governos. O estado de calamidade pública permite aos governantes tomar medidas que protejam a população, como adquirir empréstimos, parcelar dívidas, antecipar receitas e permitir, por exemplo, aos trabalhadores atingidos o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O auxílio emergencial é outro exemplo. Só quem pode decretar estado de calamidade pública são governadores e prefeitos dos municípios que passam por essas situações anormais. Entretanto, para a regra da calamidade pública valer, é necessária a aprovação das assembleias legislativas dos estados. O município ele decreta a calamidade pública, mas a Assembleia, no caso, tem que reconhecer. A Assembleia Legislativa tem que reconhecer esse estado de calamidade pública do município, porque é o que está constando na nossa Constituição. E, a nível de Estado, também, o governador decreta o estado de calamidade pública e a Assembleia também vai analisar a situação. No Maranhão, a Assembleia Legislativa renovou a vigência do estado de calamidade pública até o final de 2021. A expectativa era que em dezembro do ano passado a pandemia estivesse controlada, o que ainda não aconteceu. O presidente do parlamento, o deputado Otelino Neto, e os deputados da casa têm trabalhado para garantir que as cidades maranhenses estejam amparadas pela lei nesse momento difícil. Aprovamos vários decretos de calamidade pública em razão da Covid em municípios do Maranhão para permitir que os gestores municipais tenham condições de contratar serviços e adquirir insumos e assim controlar melhor a situação da pandemia da Covid-19, fazendo com que as pessoas sofram o mínimo possível com esta pandemia. E por falar em calamidade pública, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, esteve reunido com o prefeito de Barreirinhas, doutor Amilcar Rocha. E entre os vários assuntos tratados, um deles foi a solicitação do estado de calamidade pública ao município. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Otelino Neto, esteve em Barreirinhas, onde entregou, durante uma visita ao prefeito Dr. Amilcar Rocha, a cópia do decreto de calamidade pública aprovado pelo Parlamento Estadual e destinado ao município. O encontro contou com a presença de secretários municipais. Na ocasião, o prefeito de Barreirinhas também solicitou ao presidente da Assembleia apoio ao projeto de implantação de um polo da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, para beneficiar estudantes da região. Razão de alegria estar aqui com o prefeito Amilcar. Ele hoje agradeceu pelo fato da Assembleia ter aprovado prontamente o decreto que reconhece o estado de calamidade pública por conta da pandemia da Covid-19. Tratamos ainda de outros assuntos importantes para a cidade, como uma demanda para a instalação de um polo da UEMA aqui. Coloquei o nosso mandato à disposição da cidade de Barreirinhas, como forma de não só de agradecer os votos que tenho historicamente aqui nessa cidade, mas também para poder ajudar na gestão do Dr. Amilcar, que está começando, enfrentando muitos desafios, mas que conta com o nosso apoio, assim como o apoio do governador Flávio Dino, para poder trazer para cá mais projetos que melhorem a qualidade de vida desta cidade tão importante para o Maranhão, que é a cidade de Barreirinhas.
Os decretos de calamidade pública aprovados pela Assembleia permitem aos municípios desburocratizarem ações de proteção à população maranhense durante a pandemia. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, até o dia 22 de abril, a cidade de Barreirinhas já havia confirmado 1.703 casos da Covid-19 e 32 óbitos. Segundo o prefeito de Barreirinhas, a decisão vai ajudar no combate à Covid-19 no município. Nossa cidade teve um agravo, subiu da faixa do alerta verde para o alerta vermelho no controle da pandemia. E isso nos obrigou a baixar um decreto de emergência em saúde pública aqui no município. E a Assembleia está aqui reconhecendo, mostrando o ato, confirmando a nossa iniciativa, o que nos dá mais liberdade para tomar algumas atitudes que vêm em benefício da população que está sofrendo por conta dos efeitos da pandemia. A gente sabe que a gestão pública é muito burocrática em relação a tudo que se pensa de ação. Com isso, com o decreto, e a gente fica muito agradecido com o deputado, o presidente da Assembleia, o Otelino Neto, por ter aprovado, levado à Câmara para ter essa aprovação, desburocratizando todo esse processo, nos dando possibilidade, facilidade de se proporcionar, fazer essa gestão mais desburocratizada. Já a implantação do polo da UEMA na região é um desejo antigo da população de Barreirinhas. O apoio do presidente da Assembleia junto ao governo do estado é um passo importante para a realização desse sonho. A participação do deputado Otelino é muito importante porque ele nos representa enquanto órgão colegiado do Legislativo Estadual, sendo a primeira pessoa a nos representar. Então a participação dele é fundamental, que vai ser essa ponte entre a comissão e os demais deputados para que nós conseguimos êxito nesse projeto. Ele está declarando o apoio dele, da classe política do Maranhão, e já estamos encaminhando o mesmo pedido ao governador Flávio Dino, que também sempre nos deu o apoio necessário, e temos certeza que vamos conseguir mais uma vez o êxito dessa nossa missão, que é de trazer mais benefícios para o nosso município. Um historiador maranhense criou um memorial para homenagear as vítimas da Covid-19. É uma forma de transformar números frios e estatísticas em lembranças eternas. E também uma forma de manter viva a lembrança de quem perdeu a luta para a doença. Quando a morte nos rouba a presença de alguém querido, ela nos deixa em companhia de lágrimas, dúvidas e muitas lembranças. Em abril, o Maranhão chegou à marca de 7.000 mortes causadas em decorrência da Covid-19. Na busca por transformar números frios e estatísticas em lembranças eternas, este historiador teve a ideia de criar o Memorial Eternos Maranhão. O objetivo do Memorial Eternos MA é contar as histórias de vidas de pessoas que foram vítimas do coronavírus no Maranhão, pois entendemos que não são apenas números, mas histórias que precisam ser contadas e eternizadas. A ideia para o memorial surgiu ao percebermos o crescente número de óbitos no Maranhão e que muitos desses maranhenses vítimas do coronavírus, se não pertenciam a um grupo de privilégio, não eram lembrados pela mídia. Conceder um espaço para essa lembrança é eternizar as histórias de vida de cada maranhense vítima do coronavírus no Maranhão, pois não são números estatísticos, mas sim vidas. A Priscila perdeu a mãe para a Covid-19 e encontrou no memorial um apoio para manter eternas as lembranças da dona Aldaíris Rocha de Mesquita, ou Iris, como era conhecida na cidade de Caxias. Minha mãe foi uma mulher guerreira, de uma história linda e que não será esquecida, pois através do portal, o site Eternos Maranhão, a sua história vai ser eternizada. Ela não será apenas um número estatístico, mas sim será uma pessoa que será lembrada eternamente pelas gerações existentes e as gerações que irão vir. Aquele sentimento de que, enquanto estivermos falando de alguém, ele jamais será esquecido, é a essência do Eternos Maranhão. A memória do pai da Patrícia também está eternizada no memorial. No próximo dia 26 de maio, vai fazer um ano que meu pai faleceu. Meu pai foi mais uma vítima da Covid-19. Quando eu soube que tinha um site maranhense chamado Eternos Maranhenses, que
rememora e que deixa eternizada a história de maranhenses vítimas da Covid, eu quis contar um pouquinho dessa história. Meu pai é um homem do interior, um homem rústico, mas que gostava de família, que gostava de reunir a família em volta da mesa, que gostava de cheirar a nossa cabeça, dizer que a nossa cabeça era cheirosa e gostava de mesa farta. O meu pai, a alegria dele em ver a família é a melhor coisa que a gente pode ter de lembrança dele. O poeta Carvalho Júnior foi outra vítima da Covid-19. O Antônio foi quem escreveu o memorial para eternizar um pouco da vida do amigo poeta. Carvalho Júnior é alguém que vai continuar cantando, que vai continuar poetizando em nós, que vai continuar inspirando vida e poesia e afeto. Onde quer que ele estiver e todas as vezes que nós abrimos um poema dele, porque o Carvalho Júnior ganhou a eternidade. Salve, salve, meu amigo. O memorial é movido por histórias e lembranças, e eis aí o combustível para seguirmos em frente diante da dor de uma perda. E claro, as lembranças servem para eternizar momentos bons e também para curar sentimentos. Qualquer pessoa pode eternizar a memória do ente querido no site. Para isso é só entrar em contato pelo e-mail eternos@eternosma.com.br ou então pelo perfil do Instagram @eternosma. E estas são algumas histórias que estão no memorial. E o Informe Alema desta quarta-feira fica por aqui. A gente se vê durante a programação.